Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréia Logan Rosa, sou advogada. Estamos aqui para mais um episódio do Juris e Vida. E a nossa convidada, então, para o segundo episódio é a Marilane Andrade. Ela é sócia da Maimar Empreendimentos Imobiliário e ela atua no ramo de direito imobiliário, seja nas locações comerciais ou nas compras e vendas. Boa tarde, Marilane, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para levar um pouquinho de informações sobre locações e sobre a compra e venda. Tudo bem? Tudo bem. Marilane, então o nosso tema hoje escolhido é sobre o contrato de locações e sobre o contrato de compra e venda. Sobre o contrato de locações, antes de chegar no contrato de locações, o que é, pelo olhar da imobiliária, o que é um bom inquilino, o que é um bom cadastro de um inquilino? É o cliente aquele que fornece o cadastro que a imobiliária exige, aquele que tem uma renda compatível com o imóvel que ele está alugando, que ele consiga pagar o aluguel em dia e que ele zele e mantenha limpo o imóvel até o fim da locação. Sobre as obrigações pontuais do inquilino, isso está previsto tanto na lei do inquilinato como no próprio Código Civil, tanto a lição doutrinária também, né, traz esse debate e restrição do SPC também não pode ter, né? Não pode ter restrição nenhuma. A gente vai solicitar, por exemplo, nós temos 4 garantias que a gente exige, né? Que é o fiador, que ele vai dar a matrícula tem que estar livre de qualquer ônus, não pode ter nenhuma penhora, não pode ter nenhum gravame. O dono dessa matrícula também não pode ter nenhuma dívida em banco, Serasa, nem SPC. Nem o inquilino pode ter, nem o inquilino e nem o cônjuge, né? Então ele tem que estar integralmente limpo para conseguir fazer a locação. E além da garantia da fiança, até foi bom tu comentar sobre a questão das garantias da locação, né? Como a lei da fiança. Quais são outras opções, claro que não são tão comumente às vezes usadas, né? Que podem eventualmente ser socorridas pelo inquilino? Nós usamos 4, que é o fiador, né, que tenha imóveis quitados, sem gravame, como eu te falei. Temos o calção, temos o seguro fiança e temos também o título de capitalização. Mas o mais usado lá no nosso escritório é o fiador. O calção, ele tem uma particularidade, né, que o calção, às vezes, são 2 valores de aluguel, 3, né? Normalmente depende, 3, Depende do valor ali alinhado entre o proprietário, o inquilino, a imobiliária, né, a administradora, e ele é ressarcido no final, após abatimento, né, se for necessário utilizar, para essas benfeitorias não ficarem, a vistoria, né, bem adequadas. Normalmente ele fica bem para o finalzinho mesmo, assim, quando ele já está com a intenção de desocupar, ele já dá o aviso. Então, se ele disser que vai desocupar em 3 meses, ele mesmo já tem essa iniciativa, né, de dizer eu vou ficar 3 meses, a gente fica observando, né. Então, se a gente vê que ele está fazendo as melhorias que precisa, então aí ou a gente devolve os 3 meses, ele paga até o final, ou a gente abate realmente, né. Mas isso aí, a gente tem se dado bem, assim, quando a gente usa o calção, né. Eles têm entregado o prédio limpo e zelado pelo prédio, então não houve problema. Sim, de restituir integralmente, né. Eu sei que já aconteceu situação que nos consultaram, né, no escritório, de outro estado, né, de que a imobiliária, após a vistoria realizada, descontou o valor que ela achava que ainda estava pendente, tinha resto, né, um restante ali para resolver, e aí então devolveu a diferença pro inquilino, né? E é claro que é absolutamente legal, né? Normalmente eles entregam pronto, né? Mas quando eles não têm, assim, essa disponibilidade de contratar um pintor, alguém para limpeza, então a imobiliária providencia isso tudo, dá a nota fiscal para eles, abate e devolve para eles só o que restou. Perfeito. E após a aprovação do cadastro, do inquilino, da garantia, né, ofertada, o que é essencial ao olhar da imobiliária para constar no contrato de locação?
Ah, tu fala do cadastro? Não, no contrato de locação, para ter um equilíbrio entre, né, o locador, o locatário, o que é importante constar no contrato? Ah, várias cláusulas. Inicia assim. A gente primeiro vai colocar a qualificação do locador, depois do locatário, com seus cônjuges, né? Tudo com o nome limpo, não é nome já consultado, né? Para ver se não tem dívidas. Aí nós vamos colocar o objeto. Nós vamos descrever todo o objeto que ele está alugando. Se ele vai alugar uma residência, se ele vai alugar um prédio comercial, se ele vai alugar um sítio, alguma coisa, a gente vai descrever todo o objeto. Aí ali a gente vai colocar o prazo. Ele vai estipular o prazo que ele precisa. Tem 3 prazos, né? Quando é uma locação temporária, ele não tem prazo mínimo, mas ele tem o prazo máximo, que é 90 dias. Prazo residencial, ele tem o prazo mínimo de 3 anos. E o comércio, que é o nosso foco, é as locações empresariais, é o mínimo 5 anos. Mas sempre há, assim, um acordo entre as partes, né? Quando eles compactuam, né, de fazer por menos tempo que 5 anos, né? Com intenção de renovar pelo mesmo prazo. Sim, que às vezes há uma conveniência, né, entre eles, né, de fazer um ajuste. E aí muitas vezes quando há quebra de contrato, daí então tem as penalidades, né, que um vai pagar a multa para quem desonrar. Mas sempre é importante constar sobre a autorização ou não do proprietário de benfeitorias, de mudança estrutural, até porque depois numa desocupação, ou seja por rescisão contratual, por falta de interesse de permanecer, ou por descumprimento mesmo de aluguel, enfim, essa questão de retenção de benfeitorias, enfim, né? Nós aqui no escritório, pensamos que é importante constar tanto a benfeitorias, a ser autorizado ou não, assim como a associar o termo de vistoria, o que é Não, o contrato ele vai prever várias cláusulas, né? Uma das cláusulas no contrato é essa, que o inquilino ele não vai poder fazer nenhuma benfeitoria no estrutural sem o consentimento do proprietário. O que ele pode fazer, assim, que ele não precisa pedir autorização, é uma nova pintura, ele quer trocar daqui a pouco alguma coisa que entra no imóvel, que esteja imobiliado, uma cortina, entendeu? O ar-condicionado, ele pode trocar, desde que depois ele devolva o prédio de acordo com como ele pegou. Mas estrutural, ele ainda tem que contratar, às vezes, um arquiteto, tem que ter, né, a anuência das partes, ele não vai poder mexer. E recorrente também a questão de sublocar, né? Sublocar a gente veda, né? No contrato a gente também tem uma outra cláusula onde a gente veda a sublocação para terceiros, né? Para evitar problema, né? Porque para ele sublocar, ele tem que trazer esse cliente para a imobiliária, porque a gente vai ter que rever todo o cadastro desse cliente, a gente vai ter que ver se ele está apto, né? Assim como esse inquilino alugou, a gente tem que ver se essa sublocação vai estar cumprindo o que a imobiliária exige. Então, eles podem fazer entre eles lá. Né? Mas ali, o compromisso quem tem é o inquilino que assinou ali. E sempre recomendável o reconhecimento de firma, né? Sim, com 2 testemunhas, porque assim, ó, quem vai assinar vai ser o inquilino com o seu cônjuge e o locador. E as 2 testemunhas que normalmente é as pessoas que acompanharam a negociação do início até o fim, né? Que foi as pessoas que elaboraram, né, o documento, inclusive, em cartório. E ainda sobre as benfeitorias, porque é um tema muito polêmico, né? Principalmente em resolução contratual. Quando é obrigação do proprietário e quando é obrigação do inquilino? Qual é essa diferença? Das benfeitorias? Bom, o proprietário ele vai arcar com benfeitorias, por exemplo, pintura externa, telhado que deu um vendaval, né, destruiu, arrebentou alguma coisa, que tenha arrebentado algo estrutural é com o proprietário. Mas manutenções é com o inquilino, por exemplo. Entupiu calha por causa dos galhos, né? Ele tem um jardim, tem o gramado, é ele, né? Se entupiu a graxeira, é o inquilino. Essas coisas assim eventuais que podem ocorrer do uso é do inquilino. Do proprietário ele vai, né, arcar só com o que for estrutural mesmo. E na hipótese de acontecer um arrombamento no imóvel, quebrar um vidro, uma porta ou o telhado, para roubar, furtar os pertences do inquilino, seja uma loja comercial ou residencial, como é que fica a responsabilidade, então, do conserto da benfeitoria, a olhar da imobiliária?
e da norma, né? É do proprietário, é do inquilino, nesse caso do furto, do roubo, ele quebrou o vidro, ele quebrou a porta, né, pra furtar o que tinha ali dentro, principalmente em loja comercial, que acontece, né? Estabelecimento comercial, muitas vezes. Já ocorreu lá na nossa imobiliária arrombamento de lojas, né, que tinha roupas, né, lojas de artigos e coisas. Não chegou assim ir para a justiça, né? Deu assim uma discussão grande, mas quem acabou arcando foi o próprio inquilino, porque foi por causa dele que deu a causa do arrombamento, né? Foi por causa dos objetos dele que deu o arrombamento. Porque se a loja estivesse vazia, não teriam entrado. Então, quando entra pelo telhado e quebra o telhado por causa da causa do inquilino, a gente entende que quem tem que arcar com essa despesa é o inquilino. E tem funcionado, né? Vidros, por exemplo, vidro quando quebra, ou até por tempo interpério, né? É o inquilino que paga, o proprietário não paga vidro também. Embora o vidro seja estrutural do prédio, ele não consta na lei que o proprietário tenha que arcar com isso, é do inquilino. Sim, não há essa previsão, até porque muitas situações são de imprevisão. Não tem como saber se realmente alguém não jogou uma pedra, alguma coisa, né? Mas o vidro não está na estrutura do proprietário. Está no próprio Código Civil que dá a exceção, né? E no contrato de compra e venda, tá? Agora especificamente, quando está se formalizando a compra e venda, o que é sugerido tanto para o comprador como para o vendedor? Quais são as certidões a serem diligenciadas, a serem buscadas antes da formalização da compra e venda, antes da formalização do contrato? Bom, todas possíveis que possam existir. Iniciando pela matrícula do registro de imóveis, que ela tem que estar livre e desembaraçada de qualquer ônus, não pode ter penhora, não pode ter nenhum gravame que impeça a pessoa de vender, né? Depois da matrícula estar limpa e desembaraçada, a gente vai atrás das negativas federais, estaduais, municipais, inclusive uma negativa vintenária do imóvel, né? E também negativas dos ex-proprietários. As de ônus reais, né? As ônus, exatamente, ônus e ações, né? Certidões de ônus e ações que a gente solicita também. E a gente também vai atrás das negativas dos ex-proprietários. Porque tem acontecido de ter tido uma penalidade num proprietário anterior e que a venda acabou sendo anulada, né? Por causa disso. Nós também tomamos conhecimento de uma situação em particular, de que houve, mesmo com ato rígido, sem vício, do último vendedor, do último proprietário, e o comprador de boa fé, né, como a gente chama, foi anulado por causa de uma execução do Estado de proprietários anteriores. Tinha um problema e o Estado conseguiu fazer essa nulidade, né, dessa compra e venda, e aí quem ficou prejudicado foi lá na ponta, né, o último comprador. Então também uma recomendação que a gente tem feito muito aqui no escritório é buscar certidões na forma pessoal dos ex. É bem complicado, às vezes, a gente explicar isso para o cliente que está vendendo, né, que tem que incomodar, né, mas isso é a imobiliária, por isso é o trabalho da imobiliária. A imobiliária vai atrás de todas essas negativas, né, e é muito importante, porque, né, como tu mesmo citou, tem precedentes, né, de jurisprudencial que já aconteceu, né, e acabou barrando uma venda e retomando muitos anos depois, né. E aí ninguém quer isso, então é melhor a gente averiguar toda essa papelada, que depois né? Tem a dor de cabeça, como dizem. A dor de cabeça, e aí quem vai resolver, né? Daí só na justiça, e ainda assim corre o risco do proprietário, que não tinha nada a ver com a história, ter que devolver o imóvel, né? E não tem segurança jurídica, como a gente diz, né? Não tem, é questionado, mas aí como vai saber, né? O que vai... E quais são as cláusulas essenciais, né? Assim como na locação tem algumas imprescindíveis para serem consignadas, na compra e venda, quais são aquelas essenciais a serem observadas, tanto para atender o comprador como o vendedor, proteger, né? Bom, a gente... sim, claro, entre particulares, na seara privada, né? Sim. A gente não está falando, vinculando um crédito imobiliário, entre particulares, né? Bom, qualificando ali o vendedor e o comprador, né? A gente tem que ver se o vendedor tem poderes para vender também, né? Então, isso tudo a gente vai ter que descobrir através da matrícula e das negativas. Se ele tem esse poder para vender,
A gente então vai solicitar os documentos pessoais dele, da esposa dele, né, do cônjuge, se tiver uma companheira, e do vendedor igualmente, né, todos os dados pessoais dele e do cônjuge. Que é importante, até foi bom tu consignar da esposa ou do esposo, que principalmente na compra e venda é necessário a outorga, que a gente chama uxória, né, ou autorização, tanto da esposa como do cônjuge, para evitar uma nulidade no futuro, né? E não se fala só no casamento, também numa união estável. O companheiro, né? Porque tem acontecido às vezes deles esconder, né? Que tem uma companheira para ficar mais prático, né? Na hora de vender, e lá na frente a companheira vem e anula a venda porque ela não querem facilitar, não né? teve a anuência dela. Já ocorreu. Já ocorreu, foi bem complicado. E às vezes não é nem de má fé, que nem tu disse, é para tentar facilitar os trâmites ali. Mas lá na frente pode vir uma nulidade porque ela não anuiu aquela transação. Então, tudo em dia, tudo ok, tudo certo, a gente vai colocar então o objeto. O que, que a pessoa está comprando? Se está comprando uma casa, se está mobiliada essa casa, se ele está comprando um sítio, se ele está comprando um prédio comercial, toda essa descrição vai no objeto, né? Depois de todo descrito conforme a matrícula do registro de imóveis, aí vem então valor. Valor e forma de pagamento. Como é que vai ser pago? Vai ser à vista? Vai ser pago como? Vai ser transferência bancária? Vai ser em dinheiro vivo? Vai ser uma nota promissória? Como vai ser pago? Isso tudo tem que ser explicado. Se for parcelado, qual é os índices que vamos usar, né? Então, isso tudo a gente coloca no contrato. Aí, resolvendo isso, depois o próximo passo Até vou aproveitar essa observação dos índices, porque sempre se lembra do IGPM, é o mais comumente utilizado, né? Mas se for na planta, normalmente se usa o INCC, né? E depois que entrega do imóvel, daí passa para ser IGPM ou IPCA, vai depender qual é que vai ser o mais apropriado para aquele momento, né? Benéfico, né? Naquele momento. Nunca esquecer, né, de agregar aquele índice de... Isso, a gente tem que acertar daí, né, porque às vezes as pessoas, né, entre eles também, né, há um acordo de que eles podem entender que um reajuste pode ficar muito pesado para um ou para o outro, então eles acordam qual o índice, né, mas realmente para construção ali, para compra e venda tem usado o IPCA, né. E depois de então acertado os pagamentos, tudo acertado essa questão aí de como vai ser feito o pagamento, vem os impostos, né. Assim que a pessoa comprou, quem vai pagar os impostos? Porque assim, muitas vezes a pessoa comprou, mas ainda não tem a posse. Ela vai ter tempo para desocupar o imóvel. Então, quem vai ficar pagando enquanto a pessoa não desocupou? Os encargos, né? As obrigações. Exatamente. Né? Então, aí vai ter um prazo para a pessoa desocupar, para tirar todos os móveis. Condominais, enfim. Exatamente. Então, daí tudo isso é acertado, né? Normalmente, enquanto a pessoa estiver na posse, por exemplo, o vendedor, né, enquanto ele não desocupar, é por conta dele. Depois disso, então, a pessoa assume. Aí marca a data para entregar a chave, né? Entregar a posse, né? Se a casa está mobiliada ou não, né? Fizer uma vistoria para ver se realmente está tudo certo, conforme foi acordado, né? Depois disso, também ainda tem uma outra cláusula de vícios, né? Que é uma cláusula muito importante, que às vezes a pessoa vai visitar o imóvel, ele adorou, tá lindo, maravilhoso. Aí quando ele entra no imóvel, depois que ele toma posse, ele descobre muita coisa que estava mascarada. Principalmente vício oculto. Isso, né? Então tem isso aí, tem essa cláusula que a gente também coloca. Aí depois disso, aí vem o foro, né? Se caso houver uma desavença, um distrato, uma briga, né? Vamos ter que discutir isso aonde? Num foro. Normalmente a gente usa colocar no contrato que é o foro de onde está o imóvel, né? Da cidade do imóvel. E também, agora tu está colocando a questão do foro, né, do debate, né, de eventual necessidade de judicializar, a cláusula rescisória também, ela é muito importante. A cláusula rescisória. Ela ser observada, tanto por um descumprimento do vendedor como do vendedor. Porque normalmente se lembra de uma cláusula rescisória na compra e venda por um descumprimento do eventual do comprador, né? Ainda mais se não for pagamento à vista, for parcelado, enfim. Mas também pode ocorrer, eventualmente, claro, é mais excepcional, por um descumprimento do vendedor. Então, e como é que vai ficar o comprador, né, nesse momento? Às vezes ele conta com financiamento que não sai, ele deu uma boa entrada, já usou, já fez melhoria, e aí como é que ele vai devolver o imóvel, sim, né? Como é que fica? Daí ele tem, né, qual percentual que vai restituir, né, mais a multa do descumprimento,
as benfeitorias que ele colocou, além das perdas e danos. Então, assim, é muito importante isso ficar estabelecido no contrato, até porque aos princípios do Pacto Servanda, para que depois não precise levar para o judiciário para que ele decida, né? Sobre a questão deliberada lá atrás, né? Mas muitas vezes, além de tudo isso está no contrato, ainda assim, às vezes a briga é tão longa que acaba precisando do judiciário. Não, né? muitas vezes precisa. Mas se puder evitar, deixar expresso, né, essas questões de cláusula resolutiva, quem vai suceder também, porque pode acontecer enquanto está cumprindo as obrigações, né, de pagamentos, enfim, antes da escritura, quem vai suceder para terminar o cumprimento das obrigações, tanto do comprador como do vendedor, né, deixar expresso os herdeiros, mas quem são os herdeiros? Ah, né? Sim, constar os herdeiros no contrato, tanto do vendedor como do comprador, para terminar o cumprimento das obrigações, né? Porque muitos... Tanto da outorga da escritura como do pagamento. Porque muitos compram, né, e deixam na gaveta por muito tempo, de propósito até, não querem fazer a escritura logo, né? Eles deixam guardar. Exatamente. Então, nesse caso, porque assim, a gente tem usado muito fazer o contrato e deu um prazo para fazer a escritura. Mas há alguém, assim, que gosta de deixar o contrato na gaveta para até para revender posteriormente, né? Não ter que pagar imposto para depois ter que pagar de novo. Muitas vezes o que a gente observa aqui no escritório é a questão da tributação. Exatamente. Né? Porque o pessoal acaba deixando, além de se acomodar, e aí depois lá na frente precisa regularizar essa situação do contrato de gaveta, como tu comentaste agora, e aí tem que descobrir tentar descobrir quem são os sucessores, quem são os herdeiros para regularizar, que daí, claro, daí seria assunto para outro... É um outro momento, né? Mas seria importante já deixar consignado também quem sucede para terminar de cumprir essa obrigação, né? E outra questão também, assim como na locação, a importância de consignar as benfeitorias, na compra e venda, o que a mulher pensa em relação a consignar as benfeitorias no contrato? Porque numa cláusula resolutiva, numa situação de resolução, houve um investimento, que nem tu comentaste agora, por parte do comprador, e aí tem que desocupar, seja por uma nulidade, né, lá atrás do ex-proprietário, ou seja, enfim, né, por N situações que pode acontecer, e aquelas benfeitorias, como vão ficar? Olha, é bem complicado, por isso que tem que ter, muitas vezes, o auxílio de um jurídico, né? Cada contrato é diferente um do outro, né? A gente tem que trocar ideias, né? E a gente ir formalizando a cláusula para ficar boa para as duas partes, Sim, né? por isso que seria também igualmente importante, além de analisar o contexto ali entre a transação daquele negócio jurídico, de colocar expressamente se vai reter a benfeitoria, se só desocupa o imóvel, né? Permanece na posse até a indenização, né? Como vai ficar, além das perdas e danos, como é que vai ficar a situação daquele comprador de boa fé que investiu, que fez a benfeitoria e que precisa, então, que houve uma resolução contratual e precisa desocupar, mas que também não pode, não deve acontecer um enriquecimento injustificado, né? E assim como eu penso que se haver um parcelamento mais longo, eu não sei, a imobiliária, acredito que também, uma garantia vinculada, né? Sim, sempre quando há um parcelamento muito comprido, muito longo, a gente sempre pede uma garantia, né? Que seja do valor da dívida, né? Do saldo devedor. Que aí também tem que ser livre e desembaraçado. Livre, desembaraçado, né? Sim, com todas as garantias, né? Tem que ser uma matrícula limpa, né? E o reconhecimento de firma? Sempre. O contrato compra e venda também reconhecido com as duas testemunhas, que são as testemunhas que acompanharam toda a negociação também até o fim. Porque essas testemunhas, depois se vier uma eventual discussão judicial, essas testemunhas que vão ter que estar presentes para... Que, na verdade, a gente torce quando acompanhamos a transação que não dê problema. Não dê. Mas raramente dá, mas pode dar. Né? De todos e que tudo ocorra 100%. Mas pode, na exceção, acontecer. Pode acontecer, como já aconteceu, né? Uma e outra acontece, né? E aí a gente tem que... Aí tem que proteger e blindar essa compra e venda. Mariane, foi um prazer a conversa.
Foi maravilhosa, esclarecedora também. Muito obrigada por... De nada. Se quiser me chamar de novo. Sim, até a próxima. E assunto no direito imobiliário é extenso. É muito longo, né? A gente deu só uma pincelada hoje, né? Só de forma objetiva, mas com certeza vamos ter mais uma pauta. Sim, mais uma pauta. Então tá bom. Obrigada. Até mais.